senhores advogados, advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco. Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Senhoras ministras, senhores ministros, vamos dar início à abertura da 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passaremos, então, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 30 de setembro. Também no plenário físico, de pé, à esquerda do ministro-presidente, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Ao fundo, Augusto parede de Brandão mármore de clara. Arce. Abriu-se a sessão às 14h24, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior, tendo o ministro Ricardo Lewandowski solicitado que constasse em ata o seu entendimento no sentido de que o empate no julgamento da ação penal 969 deveria ter tido como conclusão a improcedência da ação e, caso vencido, que seja facultada a defesa nova sustentação oral quando do retorno do julgamento com a presença do novo membro da Corte. E que, relativamente às ações penais... Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. O julgamento não deveria ter sido encerrado, pois Sua Excelência não teria votado na questão da dosimetria da pena. O ministro Gilmar Mendes concordou com as observações do ministro Ricardo Lewandowski. Não havendo divergência, considero aprovada a ata e apregou o primeiro processo da pauta agravo regimental no inquérito 4831, relatoria... Ao centro da mesa, o ministro-presidente lê o papel em sua mão. Presença física, né? Nosso queridíssimo ex-decano Celso de Mello. Por isso que mencionei para fazer uma resenha. Após o voto do ministro Celso de Mello, relator, que negava provimento ao agravo, o julgamento foi suspenso. Agora, então... Como o ministro Nunes Marques é sucessor do ministro Celso de Mello e não vota, eu passo a palavra ao próximo votante, que é o ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes tem a palavra para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, cumprimento também o advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco, o doutor Vitor, que também nos assiste. Presidente, eu vou solicitar a suspensão do julgamento e a retirada, porque acabei de receber em mãos uma petição protocolada pelo eminente advogado... À esquerda da mesa, o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Sua Excelência, em nome do presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, manifesta... Ao fundo, parte de plateia. Poltronas, maioria vazias. Da Suprema Corte, o seu interesse em prestar depoimento em relação aos fatos objeto deste inquérito, mediante comparecimento pessoal. Em pauta, agravo no inquérito 4831. Agravante, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Pessoal, em virtude, inclusive, da agenda presidencial, possa ser anteriormente facultado que marque o local, dia e horário, para que possa prestar, repito, o seu depoimento pessoal. Como acabei de receber, peço a retirada para analisar o prejuízo do agravo. Pois não. Então, dada a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes pediu a retirada de pauta do processo para analisar o prejuízo do recurso. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Tendo em vista que a parte se dispôs a cumprir a decisão judicial. Ministro-presidente ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. O ministro recebe papéis da secretária-chefe. Dias Toffoli. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, é relator da ação direta de inconstitucionalidade 5.970. Essa questão, ela se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16º da Agenda 2030 da ONU, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
Falará pelos requerentes o doutor Daniel Sarmento e pela Procuradoria-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, a quem tive a oportunidade de saudar, mas que não estou vendo no plenário. Está presente. Então, ministro Dias Toffoli, tendo em vista que nós teremos 2 sustentações orais, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Boa tarde, senhor presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, nosso vice-decano, meu professor Ricardo Lewandowski, Ministro Dias Toffoli. Barroso, ministro fala por videoconferência. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelo Partido dos Trabalhadores, PT, em face dos artigos 23, parágrafo 4º, inciso 5, e 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a lei que dispõe sobre as eleições. Transcrevo em meu relatório os dispositivos impugnados. Omito a leitura. Os requerentes alegam contrariedade aos artigos 5º caput, incisos 4 e 9, 215 e 220 da Constituição Federal. Pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da proibição da realização de showmícios e eventos assemelhados, assim como da apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, quando realizadas de forma gratuita. Artigo 39, parágrafo 7º da lei. E, segundo, o reconhecimento de que a proibição de showmícios e eventos assemelhados não impediria a realização de eventos artísticos, inclusive shows musicais, realizados no intuito de arrecadar recursos para campanhas eleitorais. Para tanto, argumento que a vedação legal à realização de showmícios e da apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, quando não remunerados, ofenderia a liberdade de expressão e o princípio da proporcionalidade, pois, abro aspas, desrespeitaria a autonomia e a dignidade das pessoas quando as trata como incompetentes para refletir e tomar decisões a partir das múltiplas manifestações de que sejam destinatárias, fecho aspas. Sustentam que seria também francamente incompatível com o princípio da isonomia permitir eventos voltados à arrecadação de recursos para a campanha que não possuam natureza artística e musical e, ao mesmo tempo, proibir os que a tenham. Defenderam ainda que o julgamento da ação direta 3.741, em que se discutiu a constitucionalidade da reforma eleitoral promovida pela Lei 11.300 de 2006, não obstaria o conhecimento dessa demanda, pois os assuntos tratados nas ações não coincidiriam. Ao fim, pugnam pelo deferimento da cautelar, e aqui eu transcrevo os pedidos. Ministro Dias Toffoli, por videoconferência, leu o relatório. Que seja proferida decisão de declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto do artigo 39, parágrafo 7º, para excluir de sua redação a expressão ou não, de modo a permitir a realização de showmícios e eventos assemelhados de caráter não remunerado, bem como a participação não remunerada de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Também requerem que seja proferida a decisão de declaração parcial da inconstitucionalidade sem redução do texto dos artigos 23, parágrafo 4, 5 e 39, parágrafo 7º da mesma lei, de modo a excluir qualquer interpretação e aplicação de tais dispositivos que importe a proibição de promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato
ou pelo partido político, os quais envolvam apresentações artísticas, inclusive shows musicais realizados sem o pagamento de remuneração aos artistas. Por fim, que seja proferida a decisão de declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 12 da Resolução TSE número 23.551. Ação contra a legislação que proíbe showmícios eleitorais para a eleição de candidatos. ADI 5970, requerente PSB. De arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político, que envolvam apresentações artísticas, inclusive shows musicais realizados sem o pagamento de remuneração aos artistas. A Câmara dos Deputados, que instala a se manifestar, afirmou que o trâmite do projeto de lei que deu origem à norma impugnada observou o devido processo legislativo. O Senado Federal aduziu que o dispositivo, além de ter contado no processo legislativo com a aquiescência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, conta também com a aquiescência do Poder Judiciário, seja por nunca ter proferido decisão contrária à vigência da norma, seja por ter reconhecido a sua força quando da regulamentação. Por sua vez, a Presidente da República defendeu a constitucionalidade da norma, asseverando tratar-se de legítima opção legislativa. Nesse sentido, rejeitou a alegada violação à liberdade de expressão. A Advocacia Geral da União opinou pela improcedência do pedido. E a Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se também pela improcedência do feito, sustentando que o dispositivo questionado veicula um importante mecanismo de controle sobre a propaganda eleitoral com a finalidade de assegurar a igualdade entre os postulantes a cargos públicos, combater o abuso de poder nas eleições e o uso indevido dos meios de comunicação. Em 10 de setembro de 2020, vieram os autos à minha relatoria nos termos do artigo 38 do Regimento Interno do STF e liberei para julgamento que ora se inicia. Este é um resumo do relatório. Procurei omitir algumas passagens, mas, como todos sabemos, o relatório é distribuído adredemente a todos os gabinetes de publicizado. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Convido agora para falar pelos requerentes pelo tempo regimental de 15 minutos, o doutor professor Daniel Sarmento. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro-relator, Dias Toffoli, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. O objeto dessa ação foi perfeitamente delineado no relatório e é importante assentar que ela se baseia em algumas premissas. A primeira premissa é da proteção super reforçada da liberdade de expressão na ordem jurídica brasileira, seja pelo histórico do país que a Constituição Cidadã quis superar, o histórico marcado por censura, por perseguição aos artistas e aos críticos do governo, seja pelos valores que justificam a liberdade de expressão e, muito especialmente, a sua conexão íntima e profunda com a democracia. Ainda nessa premissa, é fundamental... Sustentação oral, doutor Daniel Antônio. A expressão não incide de maneira mais frágil, mas, pelo contrário... O advogado fala por videoconferência. No contexto eleitoral. Afinal, se ela é uma garantia da democracia... Ação contra a legislação que proíbe o showmício eleitoral para a eleição de candidatos. ADI 5970, requerente PSB. Da inconstitucionalidade da proibição do humor no período eleitoral, na medida cautelar, então proferida pelo ministro Carlos Aires Brito, se disse que período eleitoral não é estado de exceção e é um momento em que a liberdade de expressão deve incidir de maneira ainda mais forte. A segunda premissa importante é de que política não é apenas racional. Evidentemente, a boa política deve envolver a discussão de razões e argumentos, mas a política também deve falar aos corações. A política deve ter a capacidade de inspirar, a política deve ter a capacidade de emocionar. Logo, a regulação de campanhas não pode visar tutelar cidadãos e cidadãs buscando expurgar o conteúdo emocional das manifestações. A terceira premissa é
relacionada à importância política da música. Na história do Brasil, esse nosso país tão musical, a música tem se mostrado um elemento importante na política. Eu recordo aqui, inclusive com saudade, na graduação com o ministro Luiz Roberto Barroso, que quando falava da ditadura militar, sempre lembrava de músicas, por exemplo, como Cálice, do Chico Buarque de Holanda, dentre várias outras. Não há dúvida de que a política, a música, seja por nos fazer pensar, mas seja, sobretudo, pela capacidade que tem de nos inspirar, é um instrumento político legítimo e importante. A gente pode recordar a campanha das Diretas Já, as cenas inesquecíveis da Fafá de Belém entoando o hino nacional durante as campanhas da Direta Já. Ou, mais recentemente, na tão importante luta contra o racismo, o papel da música, de músicas como, por exemplo, do Mano Brown, do Emicida e de outros. Então, a música é um importante instrumento político e viola a liberdade de expressão qualquer tentativa de asfixiar esse seu relevante papel. Essas restrições, eu inicialmente trato da proibição do showmício gratuito, por vezes são justificadas a partir desse propósito de tornar as campanhas mais racionais, de alguma maneira, evitar uma influência indevida sobre o eleitor. Só que esse não é um propósito legítimo. Evidentemente, é viável a regulamentação das campanhas eleitorais, a liberdade de expressão está longe de ser um direito absoluto, mas ela deve buscar objetivos como reduzir o custo de campanha, evitar fake news, mas não é admissível a regulação paternalista que presume que cidadãs e cidadãos são crianças que não podem fazer o seu próprio juízo. Isso consta de maneira muito eloquente, seja no voto do ministro Alexandre de Moraes, proferido na DI 4451, seja no recente julgamento do TSE, especialmente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à questão dos eventos arrecadatórios de campanha. Essa ideia de que não é possível presumir a incapacidade do eleitor, porque isso não é compatível com a ideia do autogoverno democrático. O outro objetivo de que se pode cogitar, e esse sim é um objetivo legítimo, é a redução dos custos de campanha. Mas nesse caso, estamos discutindo apenas e exclusivamente os showmícios não remunerados, em que os artistas não percebem cachês. Esses showmícios envolvem custos diferentes do que o dos comícios, que são expressamente autorizados pela lei. E aí alguém poderia cogitar, não, mas é possível fraudar a gratuidade do showmício, e aí haveria um propósito legítimo. Bom, a gente pode até discutir se esse valor, se esse interesse prevaleceria diante da tutela reforçada da liberdade de expressão. Mas há uma questão aqui mais singela, porque essa seria a fraude mais fácil de ser detectada. E, diferentemente de outras fraudes, quando se realiza um showmício, todo mundo sabe onde ele vai ocorrer, todo mundo sabe quem são os artistas envolvidos. Então, seria muito fácil, por exemplo, para o Ministério Público ou para a Justiça Eleitoral coibir eventuais showmícios falsamente gratuitos. Além de violar a liberdade de expressão, essa regra também é incompatível com o princípio da proporcionalidade nas suas três dimensões, nos seus três subprincípios. A medida é inadequada, primeiramente porque uma das finalidades que é empregada, a finalidade paternalista, não se compatibiliza com a Constituição. Em segundo lugar, porque a outra finalidade possível, a redução dos custos de campanha, não é atingida com a promoção da medida. Quer dizer, ela
é apta, não é idônea a atingir essa finalidade. Nessa perspectiva, a medida também viola o princípio da necessidade, porque há meios mais brandos para alcançar o objetivo de reduzir custos de campanha através de showmícios. E quais são? Proibir apenas os showmícios remunerados, em que haja percepção de cachê pelos artistas. E há violação ainda ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. E aí eu recordo que, de acordo com a sólida jurisprudência dessa Corte, a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no sistema de valores da Constituição. Ou seja, ela tem uma posição de preferência prima facie quando colide com outros direitos e com outros interesses. Aqui, eu acho discutível se a medida promove algum interesse legítimo, mas se o promover, certamente não compensa a gravidade da restrição à liberdade de expressão, que envolve duas das suas dimensões mais centrais, situadas no seu coração: a liberdade de expressão política e a liberdade artística, já que as duas estão em jogo nesse caso. O segundo objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, como bem explicitou o ministro Dias Toffoli no seu relatório, tem a ver com uma interpretação possível do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da lei eleitoral, que vedaria... Advogado faz sustentação oral por videoconferência. Campanha, expressamente autorizados por esse dispositivo legal, houvesse algum conteúdo de natureza artística ou musical. O TSE equacionou muito bem essa questão, mas numa decisão cautelar. Então, é importante que o Supremo se pronuncie sobre o tema, até por segurança jurídica. E aqui a gente tem vários argumentos relevantes. Em primeiro lugar, a gente não pode interpretar ampliativamente uma restrição a direito fundamental, como a dogmática constitucional diz desde sempre. Em segundo lugar, há o argumento, de novo, do paternalismo, muito bem referido no voto, então, preferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em terceiro lugar, nós teríamos aqui uma discriminação odiosa contra as artes, porque eventos de outra natureza seriam autorizados. E a Constituição quis promover a cultura. É o que diz o artigo 215. Então, como autorizar outro tipo de evento, mas não aquele que envolve as artes, que é algo especialmente tutelado pela nossa Constituição? Senhores ministros, senhoras ministras, há um grande filósofo, Ronald Dworkin, que fala do direito como integridade. É a ideia de que a gente deve buscar sempre a melhor interpretação da ordem jurídica, inclusive da ordem constitucional, mas olhando para a trajetória institucional do país, para os precedentes, para a nossa história política. Vamos pensar, na história do constitucionalismo brasileiro, na história da Constituição de 88, que, aliás, ontem celebrou seus 33 anos de vida. Vamos recordar da importância da música na campanha das diretas já, da importância da música na luta contra a redemocratização. Vamos recordar a solidez, a firmeza da jurisprudência desse tribunal na defesa da liberdade de expressão. Então, à luz disso, não há outra alternativa senão a liberação do showmício gratuito e o afastamento de qualquer restrição a eventos de natureza musical em que os artistas não percebam remuneração no âmbito de campanhas eleitorais. Se costuma dizer que as eleições são uma festa da democracia, uma festa cívica. E como bons brasileiros, todos nós sabemos que não há boa festa sem música. Requerentes, por isso, esperam que seja integralmente acolhida essa ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel Sarmento. Agora falará pela Procuradoria-Geral da República... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo
senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Augusto Aras, procurador-geral da República. Cumprimento Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, relator, as senhoras ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, os senhores ministros, o senhor ministro da AGU, Bruno Bianco, o senhor advogado Daniel Sarmento, as senhoras servidoras e servidores. Com certa satisfação que vimos a discutir um assunto tão candente, embora já distante no tempo os seus primeiros debates. O que temos aqui, excelências, é uma velha questão democrática que é trazida à lume de forma racional, como é da natureza deste regime político. Racionalidade anda de mãos dadas com democracia desde os seus primórdios. E, nesse aspecto, uma das fases do processo eleitoral, todos sabem, é a da propaganda eleitoral. E um dos maiores desafios que tem a classe política é exatamente saber como definir a propaganda eleitoral, o seu início e o seu término. A doutrina e a jurisprudência sabem que o término da propaganda eleitoral é logo após as eleições, com algum tempo para evitar certos conflitos logo após. Mas o início da propaganda é o grande desafio que nós temos, porque muitas vezes a propaganda eleitoral se inicia muito antes do período eleitoral apropriado, previsto em lei para a propaganda eleitoral. Todos nós sabemos também que a propaganda eleitoral tem uma destinação, que é a captação do voto, que é a cooptação do eleitor. E esta propaganda eleitoral deve fazê-lo, pelo menos do ponto de vista filosófico, de maneira a convencer o eleitor acerca do programa, dos projetos, de certas diretrizes legitimamente estabelecidas, deve envolver, evidentemente, certas ideias, força de cada agremiação, e por isso a propaganda eleitoral é gratuita, exatamente para servir de forma igualitária a todas as agremiações e a todos os candidatos. Dessa forma, o primeiro e mais importante, peço vênia para dizer, dos princípios que regem a propaganda eleitoral é a igualdade de todas as agremiações e de todos os candidatos na propaganda eleitoral. E é a definição deste momento da propaganda eleitoral, que é um grande desafio ainda na contemporaneidade, ela se realiza através de fenômenos que constituem o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Tudo isso vai desaguar nas múltiplas formas de comunicação de massa, nas múltiplas formas, inclusive contemporânea, das mídias sociais, no que toca a esse tema posto nesta sentada de julgamento, versando as proibições de showmícios e assemelhados. Tivemos um período em que as eleições eram orientadas muito mais pela aprovação popular de artistas e grandes artistas brasileiros, que propriamente pelo debate das ideias democráticas, pelas ideias de governo, pelos projetos que deveriam ser implementados pelo eventual vitorioso ou vitoriosa nas urnas, porque o eleitor ia assistir aquele mais famoso. E eu não ouso aqui falar dos mais famosos para não esquecer tantos grandes artistas da nossa constelação que muito honra o Brasil. Mas nós sabemos que a música faz parte não só das eleições, mas faz parte também da arte da guerra, que é uma forma de política. Quem não faz política faz guerra. E não está aqui em jogo a questão propriamente da música.
a liberdade de expressão, a liberdade artística perdura em favor de todos os nossos grandes nomes nacionais, inclusive estrangeiros. O nosso problema aqui é a questão da propaganda eleitoral e da igualdade de todos. Todos sabem que a democracia se atém na sua legitimidade material, na busca do consenso social, instrumentalizado pelo princípio da maioria. É a formação do consenso social que legitima materialmente a democracia. A democracia representativa, em especial, aquela que se manifesta periodicamente nas urnas. E nós sabemos que, no país e de modo geral, quem tem mais dinheiro, tem mais condições de sustentar grandes contratos com grandes artistas. Quem é proprietário de meios de comunicação, de televisão e rádio, quem tem um número relevante de seguidores nas redes sociais, ou de telespectadores, ou de ouvintes, também tem o seu mercado garantido eleitoralmente. E tudo o que nós queremos na propaganda eleitoral, como um dogma da propaganda eleitoral, como o maior dos princípios da propaganda eleitoral, é a igualdade de oportunidades. Igualdade essa que segue diante do poder econômico, seja do abuso do poder econômico, seja do abuso do poder político. O Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus eminentes ministros, julgadores, o ministro Barroso hoje está na presidência, amanhã teremos o ministro Alexandre de Moraes, tivemos antes a ministra Rosa, todos passaram por esse importante tribunal e puderam perceber que os maiores problemas que se enfrenta na jurisdição eleitoral são aqueles da propaganda eleitoral. Dessa forma, o Ministério Público, né, nessa sustentação oral, quer ressaltar que o que se discute aqui não é liberdade de expressão, não é liberdade artística. O que se discute aqui é a capacidade, é o poder econômico e o poder político de quem detém maior poder para romper com a isonomia entre candidatos e partidos. E a legislação eleitoral brasileira tem sido rigorosa na contenção dos abusos que vão atentar contra a vontade popular, que se traduz na soberania popular, que é exatamente destinada à busca do consenso. Não podemos mais fazer com que, como acontecia e ainda pode acontecer, as eleições se transformem no embate entre times de futebol. Eleições são fatos sérios, definem políticas públicas e os políticos que vão administrá-la. É através das eleições que decidimos e escolhemos o futuro da nossa nação. E essa propaganda eleitoral define quem são os eleitos em razão, muitas vezes, do poder econômico no abuso, assim como do poder político. Dito isso, senhoras ministras, senhores ministros, gostaria de ressaltar que todos os controles do fundo partidário, da antiga propaganda partidária, da propaganda parlamentar, hoje revogada, assim como a partidária, todo o arcabouço legislativo, desde o Código Eleitoral de 65 até os nossos dias. Sempre o nosso legislador e os nossos tribunais superiores, especialmente essa Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral, sempre trataram de preservar a igualdade de oportunidades. Já me encaminhando para o final, eu gostaria de lembrar, como exemplo, pelo menos eu conheci na minha geração 3 senadores eleitos sem dinheiro, sem rádio, sem televisão, sem showmício, porque tiveram uma vida dedicada
a grandes obras sociais e, muitas vezes, pobres, porque dedicados somente a atividades filantrópicas, se elegeram senadores da República porque saíam de casa em casa, levando uma mensagem de projetos para a saúde, muitas delas para a saúde, outras tantas para as liberdades públicas, outras tantas de resistência a certos meios de opressão, e tudo isso sem se valer de certos artifícios indutores, de estados de ânimos artificiais, capazes de levar, inclusive, a graus distintos de animosidade e de violência. Por isso, senhoras ministras e senhores ministros, o Ministério Público, nesta sentada, ratificando o parecer da minha ilustre antecessora, se manifesta no sentido da improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade pela vedação dos showmícios e assemelhados e, com isso, busca preservar a igualdade de oportunidades para que a pirâmide da democracia não se mantenha invertida do cimo para a base, mas que ela se realize de baixo para cima, porque este regime político é aquele do povo, pelo povo e para o povo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, pela sua manifestação. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Ministro Dias Toffoli, para o seu voto. Boa tarde novamente, senhor presidente, todos que nos acompanham. Saúdo novamente, especialmente o doutor Daniel Sarmento, que falou em nome do partido, requerente, e também... Dias Toffoli, ministro do STF, para o voto. Na voz do ilustre procurador-geral, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Senhor presidente... Ação contra a legislação que proíbe showmícios eleitorais para a eleição de candidatos. ADI 5970, requerente PSB. De mérito. Conforme relatado, a controvérsia consiste em, primeiro, aferir a constitucionalidade da proibição de showmício ou evento assemelhado quando não remunerado. E, segundo, verificar se a apresentação artística em eventos de arrecadação para a campanha eleitoral estaria inserida na proibição à realização de showmícios. Assim, a análise que se apresenta diz respeito, primeiramente, à forma mediante a qual os candidatos a cargos eletivos dos poderes legislativo e executivo apresentam suas ideias e se comunicam com potenciais eleitores através da propaganda eleitoral. Trata-se de tema de suma importância para a democracia brasileira, pois refere-se à maneira com que os cidadãos eleitores serão informados acerca das propostas em disputa, com base nas quais exercerão uma escolha que definirá temporariamente o projeto político a ser implementado no país, no Estado, no nível nacional, na esfera estadual ou municipal. Além disso, a controvérsia aborda a forma pela qual a arrecadação de recursos para campanhas eleitorais pode ocorrer, versando acerca da disciplina de doações realizadas por pessoas físicas a seus candidatos, o que diz respeito à capacidade e o direito do cidadão de endossar um projeto político e de estreitar relações com seus possíveis representantes. Trata-se de temas muito importantes à democracia e cuja disciplina e segurança é essencial exatamente para a legitimidade das eleições.
E aqui agradeço e cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux, pela sensibilidade de pautar este tema a tempo e a hora para que as agremiações possam ser orientadas nas eleições que ocorrerão em outubro de 2022. E digo que a existência de eleições periódicas e de mandatos temporários decorre da opção constitucional pela forma republicana de governo, em que a legitimidade dos governantes deriva diretamente da escolha do povo, em nome do qual os representantes eleitos tomam decisões políticas sob um regime de responsabilidade, tal qual acabou de se referir o senhor Procurador-Geral da República. Pois bem, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal dispõe que todo o poder emana do povo para que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse preceito encerra, além do princípio democrático, também o republicano, o qual, segundo... Quem vota é o ministro relator do feito, ministro Dias Toffoli. Se traduz na ideia de que o ministro vota por videoconferência. Ao fundo, fachada do STF. Leis elaboradas preferencialmente pelos seus representantes. Nos termos, digo eu, do artigo 14 da Constituição, o sufrágio universal é o meio pelo qual a soberania popular é exercida. Ou seja, é a forma pelo qual cada eleitor manifesta a sua vontade acerca do destino do país e, por consequência, do seu próprio destino. Ao exercer o sufrágio, o eleitor escolhe as pessoas que considera dignas de serem seus representantes políticos, o que se concretiza através do voto direto, secreto, universal e periódico, sendo estes temas cláusula pétrea, constante do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, da Carta Magna Brasileira, conforme salienta o jurista português, eminente professor de Lisboa, Jorge Miranda, o sufrágio é o direito político máximo, porque através dele os cidadãos escolhem os governantes e, assim, direta e indiretamente, as coordenadas principais de política do Estado ou das entidades descentralizadas em que se cito a fonte. Pois bem, digo que ao eleger, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o pluralismo político tão importante. Aliás, em meu discurso de posse há 3 anos atrás, quando assumi naquela oportunidade, em setembro de 2018, senhor presidente, tendo Vossa Excelência como vice a presidência da Corte, eu disse em meu discurso de posse, citando Hannah Arendt, que o poder que não é plural é autocrático, não é um poder a serviço da comunidade, mas a serviço de alguém ou de si próprio. Pois bem, o Brasil, exatamente na Constituição, estabeleceu como fundamento da República o pluralismo político. A Constituição prestigiou a coexistência de diferentes visões de mundo e de projetos de futuro, garantida pelo livre fluxo de ideias e de informações, além da concorrência de candidatos de diferentes espectros políticos que disputam o exercício transitório do poder. O que, para acontecer, pressupõe um espaço público em que se garantam iguais oportunidades para os diferentes atores em disputa. Condiz, portanto, com o princípio republicano que o exercício do direito ao voto seja fruto da livre manifestação de consciência do eleitor, pelo que merece proteção contra todo e qualquer tipo de abuso ou manipulação, de forma a garantir um processo eleitoral legítimo, autêntico, igualitário e, em última instância, efetivamente democrático.
Sobre essas bases assenta-se o Estado Democrático de Direito, pois o exercício da democracia não se encerra na periodicidade dos mandatos políticos, mas pressupõe a existência de eleições tão livres, universais e equânimes quanto possível. Conforme leciona o festejado professor das Arcadas, José Afonso da Silva, abro aspas, na democracia representativa, a participação popular é indireta, periódica e formal, por via das instituições eleitorais, que visam a disciplinar as técnicas de escolha dos representantes do povo. A ordem democrática, contudo, não é apenas uma questão de eleições periódicas em que, por meio do voto, são escolhidas as autoridades governamentais. Por um lado, ela consubstancia um procedimento técnico para a designação de pessoas para o exercício de funções governamentais. Por outro, eleger significa expressar preferência entre alternativas, realizar um ato formal de decisão política. Realmente, diz José Afonso, nas democracias de partido e sufrágio universal, as eleições tendem a ultrapassar a pura função designatória para se transformar em instrumento pelo qual o povo adere a uma política governamental e confere seu consentimento e, por consequência, legitimidade às autoridades governamentais. Ela é assim o modo pelo qual o povo, nas democracias representativas, participa na formação da vontade do governo e no processo político. Fecho aspas e cito a fonte. Digo, então, concluindo a introdução, que daí a especial relevância de se estabelecer regras para o jogo eleitoral. Regras que proporcionem segurança jurídica e garantam uma disputa equânime entre os candidatos, devendo este ser o intuito da legislação eleitoral a perseguir um equilíbrio entre assegurar a rigidez das eleições e promover o exercício de liberdades e direitos políticos pelos eleitores, candidatos e partidos. Sob essa perspectiva, passo então ao segundo tópico, a analisar os dispositivos impugnados à luz da Constituição de 1988. Item 2 do meu voto, da constitucionalidade do artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 1997. O artigo 39, parágrafo 7º, conhecida por Lei das Eleições, insere-se no trecho intitulado, abro aspas, a propaganda eleitoral em geral, fecho aspas, e estabelece a proibição da realização de, abro aspas, showmício ou de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não. Esse ou não é exatamente porque se impugna na ação de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, fecho aspas. No ponto, os requerentes pretendem ver invalidada a expressão ou não, para que seja permitida a realização de showmícios e eventos assemelhados, desde que não remunerados, com fundamento no direito à liberdade de expressão e no princípio da proporcionalidade. Em pauta ADI 5990, requerente PSB. Quem vota é o ministro relator Dias Toffoli. Preocupação com o abuso do poder econômico dos candidatos e que a proibição de showmícios realizados a título gratuito importaria em uma postura paternalista do Estado com o eleitor, impondo um ambiente eleitoral frio e ascético. Aliás, um dos argumentos que foram trazidos na belíssima sustentação do doutor, sempre proficiente, Daniel Sarmento. Nesse sentido, a norma impediria o engajamento político de artistas e acabaria por presumir a imaturidade do eleitorado para receber certas mensagens ou informações. A propaganda eleitoral é a espécie do gênero propaganda política, espécie voltada especificamente à captação de votos do eleitorado e o seu convencimento, visando a investidura de determinado candidato em um cargo público eletivo. E aqui cito José Jairo Gomes,
em sua belíssima obra Direito Eleitoral. Digo que, embora a Lei 9.504 não apresente uma definição de showmício, o termo remete à regulação da atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade seja a promoção de candidatura. Exatamente aqui a definição que busco nesse grande autor eleitoralista José Jairo Gomes. E é importante destacar, digo eu, que pela sua natureza de propaganda eleitoral, o showmício é voltado ao público em geral e presta-se ao convencimento do eleitorado mediante o oferecimento de entretenimento, ou mais especificamente de show artístico no contexto do comício ou de evento eleitoral realizado para a promoção de candidatura, ocasião em que artista e candidato dividem o palco palanque, com o objetivo exatamente específico de captar votos. Enquanto estratégia comunicacional que visa a difusão de ideias orientadas à persuasão do eleitorado em um dado programa de governo, a propaganda eleitoral está amparada pelo direito constitucional à liberdade de expressão, que, como se espera de um regime democrático, garante a livre manifestação de pensamento dos candidatos em campanha e, ao mesmo tempo, assegura aos cidadãos eleitores o acesso às informações necessárias para a formação de seu convencimento. Veja, o livre trânsito de ideias é pressuposto da democracia, a qual tende a se firmar e a progredir conforme seja proporcionado um ambiente no qual diferentes convicções e visões de mundo sejam expostas e debatidas de forma plural, inclusiva e pacífica. Trata-se, aliás, de um dos grandes legados da Carta Cidadã, resoluta que foi em romper definitivamente com um capítulo triste de nossa história, em que a liberdade de expressão, dentre tantos outros direitos, foi duramente sonegada à sociedade e ao cidadão. De se reconhecer, portanto, que a liberdade de expressão deve ser defendida e reafirmada de forma contundente, como tem feito este Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, reiteradamente, ao construir uma jurisprudência sólida em defesa dos direitos dela decorrentes. E cito aqui precedentes vários: a DPF 130, a Lei de Imprensa, o RE 511.961, dispensa do diploma para o exercício do jornalismo, a Ação Direta 2.404, classificação indicativa de diversões públicas, a Ação Direta 4.451, que tratou do humor nas eleições, dos programas humorísticos em período eleitoral, a Ação Direta 2.566, que tratou de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária, a DPF 548, livre manifestação de ideias em universidades, tão importante, a reclamação 36.742, impedimento da apreensão de livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, reclamação número 38.782, exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos, a DPF número 187, manifestações em prol da legalização da maconha, a Ação Direta 4.815, constitucionalidade das biografias não autorizadas, e, mais recentemente, o recurso extraordinário 1.010.606, direito ao esquecimento. Pois bem, a liberdade de expressão e o acesso à informação no contexto eleitoral foram especificamente abordados pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal em diversos julgados. Cito inicialmente o julgamento da Ação Direta 3.741, de relatoria do ministro professor Ricardo Lewandowski. O plenário deste tribunal, por votação unânime, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei que proibia a divulgação de pesquisas eleitorais a partir do 15º dia anterior ao pleito eleitoral. A decisão teve como fundamento a violação do direito à informação e a constatação de que a norma questionada se revelava inadequada
desnecessária e desproporcional, abro aspas, quando confrontada com o objetivo colimado pela legislação eleitoral, que é, em última análise, permitir que o cidadão forme a sua convicção de modo mais amplo e livre possível, antes de concretizá-la nas urnas por meio do voto, fecho aspas. Já na ação direta 4.451 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, o tribunal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da lei número 9.504/97 que vedavam veiculação por emissoras de rádio e televisão durante o período eleitoral de trucagem, montagem ou outros recursos de áudio ou vídeo, aí incluídas as sátiras e os programas humorísticos que tivessem por objeto candidatos, partidos e coligações e, de forma mais ampla, proibiam a difusão de opiniões sobre o pleito eleitoral. O ministro relator, em seu voto, com a sua proficiência de sempre, ao constatar a presença do traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e abstrato, considerou que os dispositivos ali impugnados estariam a restringir a liberdade de expressão durante o período eleitoral, ao pretender diminuir a liberdade de opinião e de criação artística e a pluralidade de ideias, visando o controle do pensamento crítico, pelo que considerou ilegítima a interferência estatal, no que foi acompanhado à unanimidade. A seguinte emenda ilustra o que foi decidido na oportunidade: liberdade de expressão e pluralismo de ideias, valores estruturantes do sistema democrático, inconstitucionalidade de dispositivos normativos que estabelecem prévia ingerência estatal no direito de criticar durante o processo eleitoral, proteção constitucional às manifestações de opiniões dos meios de comunicação e a liberdade de criação humorística. Primeiro item: a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Segundo item da emenda: a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Terceiro item: são inconstitucionais os dispositivos legais que têm a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático, impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. Quarto item: tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Quinto item: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Sexto item: ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 na parte impugnada do artigo 45 da 9.504/97, bem como por arrastamento dos parágrafos 4 e 5 do referido artigo. E aí eu cito a fonte do julgado: ação direta 4.451, Tribunal Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21 de junho de 2018, publicado em 6 de março de 2019. Pois bem, cumpre mencionar ainda a ação direta, senhor presidente, 4.650, relatada por Vossa Excelência, na qual o STF julgou inconstitucionais os dispositivos legais que autorizavam a doação realizada por pessoas jurídicas a partidos políticos. Na ocasião, Vossa Excelência lançou um questionamento sobre se o âmbito de proteção da liberdade de expressão compreenderia um direito fundamental das pessoas jurídicas realizarem doações para campanhas. A resposta foi negativa, consignando que uma doação feita por pessoa jurídica não poderia ser entendida como um corolário da liberdade de expressão.
O eminente relator destacou a dimensão instrumental ou acessória que a liberdade de expressão assume no âmbito político-eleitoral, visto que se destina a estimular e ampliar o debate político, permitindo que os eleitores tomem conhecimento dos diversos projetos políticos em disputa, assinalando, no entanto, que o uso excessivo do poder econômico no processo eleitoral interfere nesse estado ideal de coisas, gerando desequilíbrio na disputa. Veja o seguinte trecho do voto de Vossa Excelência, abro aspas. Embora não se negue o seu caráter substantivo, o princípio da liberdade de expressão no aspecto político assume uma dimensão instrumental acessória. E isso porque a sua finalidade é estimular a ampliação do debate público, de sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes plataformas e projetos políticos. Como decorrência, em um cenário ideal, isso os levaria a optar pelos candidatos mais alinhados com suas inclinações políticas. Ocorre que a excessiva penetração do poder econômico no processo político compromete esse estado ideal de coisas, na medida em que privilegia alguns poucos candidatos, que possuem ligações com os grandes doadores, em detrimento dos demais. Trata-se de um arranjo que desequilibra no momento da competição eleitoral a igualdade política entre os candidatos, repercutindo, consequentemente, nas formações dos quadros representativos. E cito a fonte. Digo eu, então, que do exposto verifica-se que este tribunal reconhece haver uma instrumentalidade na liberdade de expressão no contexto político-eleitoral, considerando que o destinatário último da troca de informações durante o período eleitoral é o cidadão eleitor, o titular do direito ao voto, que deve ser exercido de forma livre e soberana. Aliás, eu costumo dizer que o momento do voto é o momento em que todo cidadão nesse país de tantas diferenças, tristes diferenças, trágicas diferenças, em que todo cidadão é materialmente igual. Porque do mais abonado ao mais humilde, ao mais desassistido, o voto tem o mesmo peso e o mesmo valor. E aqui, meus cumprimentos aos queridos ministros que estão no Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que de maneira sempre elegante e inteligente mostrou e reafirmou a importância de se garantir que esse voto seja realmente, materialmente igual, com a participação de uma apuração que seja transparente, lúcida e segura. Digo, então, voltando ao voto, que o que se busca é munir o eleitor de informações sobre os potenciais representantes políticos do povo, para proporcionar uma tomada de decisão qualificada pelo acesso à informação, pelo que não são admitidas, por contrárias à liberdade de expressão, limitações que venham a desencorajar o fluxo de ideias e propostas de cada candidato, ou a exercer uma censura prévia quanto a determinado conteúdo, cabendo a responsabilização por eventuais abusos praticados no exercício desse direito a posteriori. Pelo mesmo motivo, é também assegurar a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato. Garantia que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar, através de seu trabalho, um posicionamento... Quem vota é o ministro Dias Toffoli, por videoconferência. Ou depois do período eleitoral. Em pauta ADI 5970, requerente PSB. E de eventos assemelhados, não se confunde... Ação contra a legislação que proíbe showmícios eleitorais para a eleição de candidatos. A manifestação artística ou de um artista que seja de cunho político. Isto é, da norma não se extrai nenhum impedimento para que um artista manifeste o seu posicionamento político de público, incluindo o apoio explícito ou o seu repúdio declarado a determinado candidato, em seus shows ou apresentações próprias. O que o artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97 proíbe é a apresentação artística enquanto atributo de um comício eleitoral,
associando a presença do candidato e de suas ideias de campanha ao entretenimento e lazer proporcionado pelo artista aos eleitores em geral. E é óbvio que isso se dá com o nítido intuito de captação de votos. É dizer, a Lei 9.504 de 1997, ao proibir a realização de showmícios remunerados ou não remunerados, está a regular a forma com que a propaganda eleitoral pode ser feita, não se confundindo com a vedação de um conteúdo ou com o embaraço da capacidade de manifestação de opiniões políticas por parte de qualquer cidadão. Portanto, não se cuida de mediar qual mensagem está apta a ser emitida ao cidadão, mas de estabelecer regra procedimental que busca garantir o acesso à informação livre de manipulações ou influências alheias à disputa eleitoral. Volto a José Jairo Gomes, abro aspas, limita-se a regular a atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade seja a promoção de candidatura. Não proíbe que artistas, atores, cantores, animadores, apresentadores, etc., exerçam seus trabalhos durante o período eleitoral, mas apenas que o façam em eventos eleitorais de modo que estes não sejam descaracterizados. Daí não existir qualquer ofensa ao inciso 9 do 5º da Lei Maior, que assegura a livre expressão da atividade artística. Tampouco ao inciso 13 do mesmo artigo, que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Fecho aspas, cito a fonte. Digo, então, que, embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se manifestado acerca da controvérsia aqui posta, importa registrar que a Lei número 11.300 de 2006, conhecida como mini-reforma eleitoral, que inseriu o parágrafo 7º ao artigo 39 da Lei das Eleições, foi objeto de escrutínio por este plenário no julgamento da ação direta 3.741, ocasião em que se afastou a aplicação do princípio da anterioridade da lei eleitoral à norma questionada. Naquela oportunidade, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, assentou que a legislação eleitoral, abro aspas, deve ensejar aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções, como também assegurar às agremiações partidárias e respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto, impedindo também que qualquer de seus protagonistas obtenha vantagens indevidas. Fecho aspas. No que se refere às alterações promovidas pela Lei 11.300, o ministro destacou, abro aspas, longe de representarem fator de desequilíbrio ou qualquer forma de casuísmo que possam afetar negativamente o embate político, tais alterações são consentâneas com a necessidade de reajustamento periódico dos procedimentos eleitorais, visando não apenas a diminuir a vulnerabilidade do processo eleitoral como um todo, mas, sobretudo, a garantir ao cidadão o pleno exercício do seu direito de votar, livre de interferências abusivas ou manipuladoras, cito a fonte. Digo eu, então, que, sob essa perspectiva, concluo não haver nenhuma vulneração à liberdade de expressão a partir da proibição dos showmícios e eventos assemelhados, remunerados ou não, já que a regra não se traduz em uma censura prévia ou em proibição do engajamento político dos artistas, mas apenas disciplina a realização de apresentações artísticas no contexto de eventos eleitorais voltados à obtenção de votos. Ainda que se entenda que a norma questionada importa em limitação do direito à liberdade de expressão, o que, a meu juízo, não é o caso, com as vendas eventuais pensamentos diferentes, digo que é certo que não existem no ordenamento jurídico liberdades absolutas, pelo que, em um juízo de proporcionalidade, verifico que a medida decorre de legítima escolha política do legislador, que não encontra, a meu ver, nenhum óbice na Constituição. Nessa toada, observo que a medida se justifica por dois motivos principais. Primeiro, pela necessidade de assegurar igualdade de condições aos candidatos à eleição, já que, anteriormente à proibição ora questionada, apenas aquelas campanhas que contavam com recursos enormes conseguiam pagar os artistas mais populares.
e que, consequentemente, tinham mais apelo entre os eleitores. Assim, a vedação aos showmícios buscou evitar o abuso do poder econômico no âmbito das eleições e resguardar a paridade de armas entre os candidatos. De fato, conforme extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ação direta 4.650, a penetração excessiva do poder econômico no processo eleitoral é, sim, capaz, e sabemos disso, de desvirtuar o equilíbrio da disputa, por impulsionar de forma desproporcional determinados candidatos em detrimento de outros. Ora bem, no que se refere aos eventos nos quais não há remuneração aos artistas, objeto desta demanda, destaque-se que a prestação de serviços para campanhas eleitorais em caráter gratuito pode ser considerada como uma doação estimável em dinheiro. Pode ser considerada como uma doação estimável em dinheiro e, como tal, está submetida a limite previsto em lei. E aqui, embora sabedor que todas as ministras e todos os ministros bem o conhecem, mas para o conhecimento de todos, imperioso que eu faça a leitura de alguns dispositivos da Lei 9.504. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40 mil por doador. Pois bem, digo eu então, após fazer a leitura dos dispositivos, infere-se que, embora mesmo não remunerada, a realização de um show em um comício é uma prestação de serviço com valor estimável em dinheiro e que, em tese, pode ser considerado para fins de limite de valor para a doação eleitoral. Assim, ainda que, por hipótese, fosse possível afirmar que o showmício realizado de forma não remunerada poderia mitigar o abuso de poder econômico nas eleições, o benefício do candidato contemplado com a apresentação artística é quantificável. Destarte, não há que se falar em caráter gratuito do showmício ou do evento assemelhado. Dizer que é gratuito não é suficiente jamais para afastar o desequilíbrio provocado pela prática entre os concorrentes ao cargo eletivo, havendo, também no caso de não remuneração direta, clara vantagem àquele que tem apresentações artísticas associadas aos seus eventos eleitorais voltados à promoção de campanha. Reitero, ainda que sem pagamento daquilo que no meio artístico é chamado de cachê. Segundo ponto, a proibição se justificaria pelo fato de que a promoção de uma candidatura por meio do patrocínio de um show disponibilizado ao público em geral poderia ser considerado como um oferecimento de uma vantagem ao eleitor. Oferecimento de uma vantagem ao eleitor, que acabaria por associar o entretenimento experimentado à figura do político homenageado. Nesse sentido, a norma protege também a livre formação de vontade do eleitor. Aliás, foi esse o intuito declarado da proposição legislativa que deu origem ao atual parágrafo 7º do artigo 39, parágrafo 7º do artigo 39. Projeto de lei do Senado, de número 275, do ano de 2005, em cuja exposição de motivos constava o seguinte, abro aspas,
Quanto à propaganda eleitoral, reduzimos o seu período, artigo 36, e proibimos, com aumento sensível da punição, a prática de boca de urna, artigo 39, empregando definição legal mais clara e objetiva, vedando expressamente também a presença em palanque de artistas, músicos e assemelhados, prática que, a nosso ver, desnatura o comício, desvirtua a mensagem política e produz confusão mental do eleitor. Fecho aspas e cito a fonte que está em página do Senado da República. Digo eu, então, tenho que não prospera o argumento aduzido pelos requerentes no sentido de que a proibição aos showmícios não remunerados seria uma medida paternalista que infantilizaria os eleitores, além de pretender tornar o ambiente de campanha eleitoral ascético e sem carga emocional. Pois bem, é notório que o período eleitoral exacerba emoções de todos os lados, o que é natural diante de um contexto no qual se busca fazer prevalecer, ao fim do certame, um dado projeto político sobre os outros, o que se dá não apenas pelo uso de argumentos racionais e calculados, mas também sabedos, envolve uma conquista no campo emocional, no intuito de despertar nos eleitores sentimentos tais quais amor, ódio, admiração, repulsa, entusiasmo, nostalgia, etc. Aliás, a própria ideia de propaganda, lato sensu, remete ao intuito de incutir certos pensamentos nas pessoas e influenciar suas opiniões ou impressões, de modo a despertar-lhe a simpatia ou a rejeição de determinadas Quem ideias. vota é o ministro Dias Toffoli, por videoconferência. Em pauta, a ADI 5970, requerente PSB. Conforme, mais uma vez, utilizo a definição do já citado José Jairo Gomes. Pois bem, não obstante, digo que o que a norma intestilha objetiva evitar é que a opinião ou o sentimento que um eleitor venha nutrir por um outro candidato seja impulsionado pela reputação ou fama de um artista por meio da confusão entre o palco, do qual se busca deleite e lazer, e o palanque político, do qual deve emanar informações acerca da candidatura. Desse modo, não pode um candidato promover sua campanha mediante o oferecimento de eventos de entretenimento voltados ao eleitorado em geral, pois a medida subverte o propósito de subsidiar um voto baseado no quê? Naquilo que a Constituição busca, na livre consciência do eleitor, deixando em segundo plano o debate político e a efetiva troca de informações relevantes para a formação de opinião pelos cidadãos. Trata-se, além do mais, de prática que confere vantagem indevida no pleito eleitoral, apta a desequilibrar a paridade de armas entre os candidatos, conforme já mencionado anteriormente. Quanto ao ponto, destaco que já o Código Eleitoral de 1965, a Lei 4.737, estabeleceu que a propaganda partidária sobre qualquer modalidade não deverá, abro aspas, empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Cabeça do artigo 242 do Código Eleitoral, que vem desde 1965. Bem como também o Código Eleitoral diz que não será tolerada a propaganda que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Isso já no inciso 5 do artigo 243. E assim sustentou a Procuradoria-Geral da República nestes autos. O parecer agora reiterado e ratificado pelo atual Procurador-Geral da República em sua proficiente fala na sustentação oral. Abro aspas. Como observaram, a Advocacia-Geral da União e a Presidência da República, a norma buscou assegurar o equilíbrio na disputa eleitoral ao coibir a realização de produções e festividades com uso de imagens de artistas de grande apelo popular, para atrair e a influenciar o eleitorado. O
O dispositivo questionado veicula importante mecanismo de controle sobre a propaganda eleitoral com a finalidade de assegurar a igualdade entre os postulantes a cargos públicos, combater o abuso do poder nas eleições e o uso indevido dos meios de comunicação. Na sequência, disse a PGR: em nada muda o fato de o showmício ser realizado sem a cobrança de cachê pelo artista. O objetivo da norma é impedir o oferecimento de vantagem ao eleitorado como forma de angariar o voto. Busca, assim, preservar a paridade de armas entre os concorrentes da disputa eleitoral. As normas são razoáveis e proporcionais para o fim perseguido. Fecho a citação. Digo eu, então, que ressalte-se que a proibição aos showmícios não é a única limitação imposta às propagandas eleitorais pela lei das eleições. A norma disciplina o período em que a prática é permitida. Artigo 36, caput. Veda a propaganda política paga no rádio e na televisão. Artigo 36, parágrafo 2º. Estabelece regras acerca das informações que deverão constar na propaganda. Artigo 36, parágrafo 4º. Limita os locais em que é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral. Artigo 37. Regula o horário e os locais em que se permite o uso de alto-falantes ou amplificadores de som. Artigo 39, parágrafo 3º. Além disso, proíbe a confecção, utilização e distribuição de bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Artigo 39, parágrafo 6º. O uso de outdoor. Artigo 39, parágrafo 8º. A utilização de trios elétricos. Artigo 39, parágrafo 10º. Entre outras disposições. Sobrelevando-se o interesse público que permeia a situação objeto de análise, tem por inexistente a ofensa ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a norma é adequada para o fim a que se destina, sem agressão ou nulificação do direito à liberdade de expressão, além de condizente com o ideário republicano e democrático perseguido pela Constituição de 1988. Desta feita, concluo que a proibição dos showmícios não remunerados, na forma prevista no artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504, 1997, encontra respaldo constitucional, não prevalecendo o pleito pela declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo. E agora passo ao item 3 do meu voto, intitulado da interpretação conforme a Constituição do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da Lei 9.504. Faço análise desse segundo item versado na ação direta, qual seja saber se a apresentação artística em eventos com objetivo de arrecadação para a campanha eleitoral insere-se ou não na proibição à realização de showmícios. Sustenta os requerentes que não haveria justificação lógica para diferenciar eventos de arrecadação com e sem natureza artística ou musical. Eis que se incorreria em contrariedade ao princípio da isonomia ao se atribuir tratamento mais gravoso às atividades culturais em comparação com as demais. Além disso, a medida iria de encontro ao comando constitucional que demanda a promoção e favorecimento à cultura. Sob o título da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, o artigo 23 da Lei 9.504 autoriza pessoas físicas a fazerem doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, as quais, nos termos do parágrafo 4º, inciso 5, poderão ser efetuadas por meio de comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. De início, digo que mostra-se relevante mencionar que o evento de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais não se confunde com a figura do showmício. A arrecadação e evento de arrecadação, uma coisa é, showmício, outra coisa é. É que, enquanto o showmício configura uma modalidade de propaganda eleitoral de ser direcionada ao público em geral para captação de votos, o evento de arrecadação tem finalidade diversa, qual seja a de acionar os apoiadores, aqueles que dão suporte diretamente a dada candidatura, com o objetivo de obter recursos para a viabilização da campanha eleitoral.
Dito de outra forma, o evento de arrecadação é um instrumento de financiamento de campanha e o showmício, enquanto modalidade de propaganda eleitoral, é um instrumento de promoção de uma candidatura para o convencimento do eleitorado associado ao oferecimento de entretenimento. Diferem os institutos, portanto, quanto à finalidade do evento eleitoral em questão: arrecadar recursos para a campanha eleitoral ou conquistar novos eleitores. Como mencionado anteriormente, esse Supremo Tribunal considerou inconstitucional o financiamento de partidos políticos ou campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Na ocasião, asseverei meu voto. Abro aspas. Com efeito, o financiamento eleitoral deve ter liame com os atores sociais que participam do pleito, os eleitores, os partidos políticos e os candidatos. É inegável que as pessoas jurídicas desempenham relevante papel na sociedade, exercendo, por exemplo, pressão social sobre o Estado, mas não são e não podem ser atores do processo eleitoral. Se as pessoas jurídicas não participam do processo democrático, pois não gozam de cidadania, admitir que possam financiar o processo eleitoral é violar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja o da soberania popular. Fecho aspas. A tese, então, defendida buscou situar o cidadão enquanto figura central no processo eleitoral, retomando-se o papel da cidadania no exercício da soberania popular e estimulando a reaproximação entre partidos políticos, candidatos e eleitores, inclusive mediante um incentivo às doações feitas por pessoas físicas, observados determinados limites e colocados esses limites pela própria lei. Para tanto, citei o multicitado Maurice Duverger, autor francês, que menciona o seguinte, ao tratar dos partidos de massa, abro aspas, ao invés de se dirigirem a alguns grandes doadores privados, industriais, banqueiros ou grandes comerciantes para cobrirem as despesas da campanha, o que põe o candidato e o eleito na dependência destes últimos, os partidos maciços reportem o encargo por um número tão elevado quanto possível de adeptos, contribuindo cada um com uma soma modesta. Do mesmo modo, os partidos de massas caracterizam-se pela atração que exercem sobre o público, um público pagante, que permite à campanha eleitoral escapar a servidões capitalistas junto a um público que ouve e que age, que recebe uma educação política e aprende um meio de intervir na vida do Estado. Fecho aspas e cito a fonte. Digo eu, então, que a modalidade de doação que ora se analisa, qual seja a promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político, é justamente um mecanismo de incentivo à participação com a própria doação de recursos financeiros por parte de pessoas físicas. Ao contrário dos showmícios, que são voltados ao público em geral, os eventos de arrecadação são frequentados por pessoas que já guardam simpatia prévia pela campanha que pretendem financiar, não havendo que se falar aqui de interferência na livre consciência do eleitor, mas sim aqui no exercício do direito de contribuir com um projeto político que lhe seja desejável como cidadão e participante do sistema político. O tema foi abordado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 5 de novembro de 2020, no julgamento da tutela cautelar antecedente 060.600, o TSE autorizou a realização de live com um cantor nacionalmente consagrado, evento somente acessível às pessoas que adquirissem o convite ao custo de R$30 e que tinha como objetivo arrecadar recursos para campanhas majoritárias para as prefeituras de Porto Alegre e de São Paulo. A maioria do colegiado acompanhou o relator, o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que considerou que não caberia ao TSE realizar censura prévia ou avaliar a legalidade de evento que ainda não havia ocorrido. Nessa esteira, o relator consignou que não poderia a Justiça Eleitoral, no plano abstrato, concluir previamente que determinada conduta, a princípio aparentemente lícita, venha assumir conotação que a torna ilícita. Sua Excelência, esse eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, que hoje é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, também aceitou que, em uma análise superficial do caso, próprio das cautelares,
a apresentação do cantor da forma como estava organizada estaria em pé. Em pauta ADI 5970, requerente PSB. Quem vota é o ministro relator, Dias Toffoli. Promovam eventos de arrecadação de recursos para a campanha. Na mesma assentada, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou o voto pelo qual acolheu a possibilidade de realização de eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais com apresentações artísticas. Inicialmente, Sua Excelência delineou o quadro fático, então, em análise. Em verbos, abro aspas. No quadro fático delineado no acordo regional, conclui-se que o evento em questão, primeiro, consiste em show musical a ser realizado pelo renomado artista Caetano Veloso. Segundo, pretende arrecadar valores para as campanhas majoritárias das cidades de São Paulo e Porto Alegre por meio da venda de ingressos no valor de R$ 30 cada. Terceiro, no âmbito do DR Rio Grande do Sul, a candidata à prefeitura da capital comunicou sua realização à Justiça Eleitoral e prometeu prestar as contas correspondentes. E quarto, contou com peça de divulgação na qual aparece a foto do cantor junto à candidata, relacionando o evento ao apoio do cantor na arrecadação de valores para as referidas campanhas. Pois bem, fecho a citação do eminente ministro Luiz Roberto Barroso e volto eu a dizer que sobre a prestação de contas do evento em questão, importa destacar ainda que a apresentação musical realizada pelo artista em caráter gratuito seria contabilizada pelas campanhas beneficiárias como doação estimável em dinheiro. Parecer do Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, no RESP, que cita o número. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que, abro aspas, o caput do artigo 39 trata expressamente de ato de propaganda partidária ou eleitoral e seu parágrafo 7º se refere a animar comício e reunião eleitoral. Hipóteses, disse Sua Excelência, que não se confundem com evento que apresenta a finalidade específica de levantamento de recursos. Fecho a citação. Em seguida, o ministro asseverou que o fundamento da permissão legal para a realização de eventos de arrecadação seria irrigar as campanhas com recursos a partir da participação de diversos doadores. Consoante bem definiu Sua Excelência, trata-se de medida que, por admitir comumente o pagamento de valores módicos, proporciona a pulverização e desconcentração das doações. Tudo consentânea com a busca por modelos de financiamento que sejam mais democráticos e que estimulem a participação da cidadania na política. Fecho a citação. O eminente ministro também observou que a permissão se traduz em estímulo para aumentar a captação de recursos para as campanhas eleitorais. Digo, então, que, de fato, em não se configurando um evento cujo intuito seja a promoção de candidatura para a captação de eleitores, não há que se interpretar de forma extensiva a vedação constante do artigo 39, parágrafo 7º, para proibir apresentações artísticas em eventos de arrecadação. Nesse sentido, estamos a tratar de evento voltado aos eleitores que conscientemente contribuíram com uma candidatura, ou seja, o comparecimento do eleitor à ocasião tem o propósito definido de financiar o projeto político já de sua escolha. Em casos tais, a associação entre o lazer proporcionado pelo artista e a candidatura beneficiária se dá de maneira limitada, pois direcionada de forma explícita e direcionada aos doadores da campanha. Espera-se que uma doação realizada por uma pessoa física com fins de financiar uma campanha eleitoral seja uma ação dotada de consciência e intencionalidade. Nesse sentido, não é possível presumir que uma pessoa repassaria recursos, a energia que realizou o seu dinheiro, a uma candidatura de forma inadvertida ou com outro intuito que não a viabilização do projeto político proposto. Assim, ainda que o artista escolhido tenha grande apelo sobre o público, foge à razoabilidade inferir-se que o suporte financeiro a uma campanha seja proveniente de pessoas que buscam mero entretenimento, mas não conhecem ou não endossam as propostas do candidato. Conforme aduzido pelos requerentes, não haveria razão em se permitir a promoção de eventos de arrecadação nos quais fosse autorizada a confraternização de pessoas em jantares, almoços, palestras ou quaisquer outros atrativos, proibindo-se apenas as apresentações de cunho artístico. Seria, portanto, de justificativa
ou de justificada interpretação que concluísse pela proibição de apresentações artísticas e musicais em eventos destinados à arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Em sendo assim, entendo que a realização de eventos eleitorais de cunho artístico com finalidade arrecadatória tem respaldo constitucional, por se tratar de uma modalidade de doação que proporciona ao eleitor, enquanto pessoa física, participar do financiamento da democracia representativa, o que reflete o espírito republicano da Carta de 1988, pois possibilita que o cidadão viabilize ativamente o projeto político de sua escolha. Não cabe aqui ao intérprete limitar, além do que estabelece a lei, a maneira com que é oportunizado aos eleitores contribuir com a candidatura de sua preferência. Diferentemente do que ocorre na hipótese de apresentações artísticas em showmícios, vedadas claramente pela lei, no caso das apresentações artísticas com o objetivo de arrecadar fundos para as campanhas eleitorais, não está em jogo o livre exercício do voto ou a paridade de armas entre os candidatos. Trata-se, em verdade, de mecanismo direcionado àqueles que já acolheram o projeto político apresentado, sem intuito de convencimento de novas pessoas e nem conotação de vantagem a ser oferecida a potenciais votantes. É de se destacar que a ausência de proibição legal para a realização de apresentações artísticas e shows musicais em eventos de arrecadação não impede a apuração, a posteriori, de eventuais desvios de finalidade ou irregularidades que venham a configurar atos de promoção de candidatura, desvirtuando-se do propósito arrecadatório previamente declarado. Por óbvio, haverá situações limítrofes, em que será delicada a tarefa de diferenciar os dois institutos. Porém, será mediante o cotejo do conjunto fático probatório de cada caso concreto que se poderá aferir a finalidade e os requisitos de cada evento, sendo a Justiça Eleitoral extremamente capacitada para a realização deste julgamento. Por fim, embora mencionado pelos requerentes, pouca relevância tem para o deslinde da controvérsia o disposto no artigo 37, parágrafo 8º da norma, pelo qual se estipula que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. O requerente alega que, diante da postura, por vezes sensória, da Justiça Eleitoral, existe o elevado risco de que se adote a compreensão de que tal preceito não abrange a realização de espetáculos artísticos em razão da vedação aos showmícios e à apresentação de artistas para animar eventos eleitorais, instituída pelo artigo 37, parágrafo 8º da mesma lei. Ora bem, sendo o showmício uma modalidade proibida de propaganda eleitoral, a vedação abrange a sua realização remunerada ou não, independentemente de serem realizados em espaços privados ou eventos particulares, o que não interfere nas regras para a realização de eventos de arrecadação, dadas as finalidades diversas dos institutos, notadamente pelo fato de que tais eventos de arrecadação não configuram propaganda eleitoral. E agora concluo, senhor presidente, já bem no horário das 16 horas, com o dispositivo. Pelo todo exposto, voto pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da Lei 9.504 de 1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Do mais, julgo a ação improcedente, mas o dispositivo destaca exatamente a parcial procedência, conforme agora por mim descrito. Senhor presidente, agradecendo a paciência de Vossa Excelência e dos eminentes colegas dos advogados do Procurador-Geral da República, esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Gestoff. Parabenizo Vossa Excelência por um voto denso e que coincide com a especialidade... Luiz Fux, ministro do STF, presidente do STF. Vossa Excelência veda o showmício, mas admite a realização de apresentação... Ministro lê papéis. Em eventos ministro em plenário. De recursos para campanhas eleitorais, porque se trata de recurso que será prestado por pessoas físicas não vedadas pela legislação eleitoral.
Então, anotado esse resultado, tendo em vista o tempo horário regimental, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, quando posteriormente colheremos os demais votos.